Olá, a partir de agora você confere o programa A Semana. São as principais reportagens apresentadas nos últimos dias aqui pela UPF TV. Como a greve dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado está interferindo nos processos da comarca aqui de Passo Fundo. Como é a adoção pelo olhar de quem foi adotado? A nossa equipe conversou com o jornalista Alexandre Luquezzi sobre a coleção de livros Minha Vida de Adotivo. Meditação, acupuntura, terapia de cristais, todas oferecidas pelo SUS em Passo Fundo. A gente vai te mostrar que é possível estar na moda, ter uma renda extra e ainda contribuir com o meio ambiente. E também, no mês da cultura gaúcha, um museu particular para valorizar as memórias da lida no campo. A greve dos servidores do Tribunal de Justiça atinge quase todo o estado. Das 165 comarcas gaúchas, 120 estão em greve e a de Passo Fundo é uma delas. Nós acompanhamos a manifestação. Veja só. Cadeiras vazias e processos parados. Desde ontem, os prazos de processos sem urgência estão suspensos em todo o estado. Durante o expediente, parte dos funcionários fica do lado de fora do fórum. Barrar a extinção do cargo de oficial escrevente é uma das principais reivindicações. A proposta foi lançada pelo Tribunal de Justiça e corre na Assembleia Legislativa desde 2017. A extinção atinge 3.500 servidores, que representam 60% do efetivo da Justiça Estadual. Nós estamos há 2 anos tentando conversar com o tribunal, levando propostas, levando soluções para que isso não ocorra e não estamos sendo atendidos. Nós queremos uma mesa de diálogo para resolver essa situação, não deixar esses 3.000 cargos num limbo, desvalorizados. A categoria também pede pela reposição de salários. De acordo com os servidores, o reajuste não é dado há 5 anos. A reposição de servidores é outra reivindicação. No Rio Grande do Sul, 2.000 cargos não estão ocupados. Já em Passo Fundo, são 34 funções desocupadas. Questão que tem consequência na agilidade dos processos. No Fórum de Passo Fundo, são 85.000 processos em andamento, mas durante a paralisação só serão atendidos os casos de extrema urgência e as audiências que já estavam previamente marcadas. Durante a greve, serão atendidos casos voltados à saúde, liberdade e sobrevivência, como aqueles de prisões, requisição de medicamentos e violência doméstica. E para isso, 30% dos servidores continua nos cartórios. É importante frisar que a nossa comunidade aqui não vai ficar desassistida, nem o advogado vai ser barrado, todo mundo vai ter atendimento dentro dessa condição estabelecida pela greve, pelos servidores. E sempre vai ter, dentro desses 30% de servidores que estão atuando, também tem estagiário, vão atender esses pleitos. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado definiu que não é possível aproveitar os oficiais escreventes na carreira de técnico judiciário por uma questão constitucional e ainda afirmou que houve corte no ponto dos funcionários que aderiram ao movimento, devendo os fóruns e unidades judiciárias permanecerem em funcionamento. Entre os manifestantes, a paralisação segue por tempo indeterminado. Ainda no final do ano passado, Passo Fundo foi incluído no Sistema de Fiscalização Estadual de Carnes e Embutidos. Isso significa que os produtos podem ser comercializados além dos limites de seus municípios. E assim os produtores podem ampliar os negócios. Mas até agora, nenhuma empresa de Passo Fundo conseguiu o selo. Os produtores dizem que existe muita burocracia. Veja na reportagem. O seu Mauri trabalha com embutidos há décadas e decidiu que era a hora de expandir o negócio. Mas não foi tão fácil. Há um ano, ele busca se adequar a todas as regras da Lei Municipal 413/2017 e do Decreto 104 do mesmo ano. Já foram gastos mais de R$100 mil em reparos e o selo ainda não veio. Por causa da fiscalização, tem que fazer isso, uma adequaçãozinha aqui, uma adequaçãozinha ali. Aí para a produção, nunca termina, sempre tem uma coisinha, toda semana aqui sempre tem uma coisinha. Entendeu? Aí ameaçam de interditar, ameaçam de fechar, nem sabe se o cara tem condições de fazer.
Se o cara tem dinheiro ou não tem, dá um prazo, é 2 dias, 15 dias, não tem como tu fazer. O selo do SUSAF é facultativo e é dado a produtores que querem vender seus produtos em outros municípios do estado. Em Passo Fundo, o sistema funciona desde dezembro de 2018, mas até agora, nenhuma das 19 agroindústrias e abatedouros do município possui o selo. Nós, desde novembro do ano passado, fomos contemplados com o SUSAF na lei da portaria 561 de novembro. E estamos aí trabalhando junto às agroindústrias para que eles aderam ao SUSAF, sem condições de adesão, para que eles possam trabalhar para fora do estado. A complexidade no processo ainda é considerada um empecilho para muitos produtores. Nessa agroindústria foram investidos mais de R$700 mil, mas entre um projeto de melhoria e outro foram 25 dias sem trabalhar. Parada que representa prejuízo para as empresas. Funcionário parado, conta para pagar, trava tudo, né? Porque tranca. Além, depois de voltar no mercado, demorar mais 2, 3 semanas para colocar o produto. Porque muitos mercados já compram de outro, né? Já fica dividindo com outras pessoas também. Tu não tem mais aquele ponto fixo que era só teu. Né? O seu Laudi teve um projeto aprovado ainda no começo do ano, com previsão para terminar em setembro. Em março, a fiscalização determinou que até o fim da reforma não poderia seguir com a produção. Aí então foram 25 dias com a empresa parada. Ele quer o SUSAF para expandir as vendas em supermercados da região, mas não está sendo fácil conseguir o selo. A cada visita da fiscalização é uma nova exigência. Esse tanque de higienização teve que ser trocado 3 vezes. E até a porta de saída de emergência acabou lacrada. Cada fiscal que vem tem uma lei diferente. Tanto é que a gente faz um projeto, aprova, lá de 3 meses chega aqui, está tudo errado, tem que modificar de novo. Então isso aí a gente não sabe, que a gente nunca se recusou a fazer as reformas e muito menos a gente quer que esteja a fiscalização, mas que esteja de um modo que dê para trabalhar e que a gente conseguir ir para frente, né? Porque assim está muito travado o negócio. Além do SUSAF, quando o comércio é dentro da cidade, os produtores precisam ter o SIM, o selo do Serviço de Inspeção Municipal. E quem quer vender para todo o país precisa ter o CIF, o Serviço de Inspeção Federal. Todos esses selos são pautados pelo Decreto 9.013, sancionado em 2017. O texto estabelece regras a 2 outras leis, uma de 67 anos e outra de 28. A atualização em relação à sanidade alimentar é necessária, mas isso demanda custos ao produtor. Por isso, o município trabalha para tentar flexibilizar a lei. Nós temos a nossa Lei 413, estamos trabalhando em cima dela junto com a PGM do município para que nós possamos flexibilizar a lei para que fique mais simplificada para as agroindústrias do nosso município. Em discussão, estamos trabalhando em cima, estamos unindo esforços para que nós possamos agregar as agroindústrias possam trabalhar mais sensivelmente para o nosso município e quem queira aderir ao SUSAF tenha condições de aderir. De acordo com o secretário do Interior, reuniões estão sendo realizadas para solucionar a questão. Segundo ele, o texto da atualização da lei municipal já está na Procuradoria-Geral do município e deve ser encaminhado para votação na Câmara de Vereadores. Casas e prédios abandonados, abertos, sem nenhum cercamento. Passo Fundo tem muitos casos como esses. E uma lei sancionada neste mês pretende dar uma solução para a insegurança causada por esses espaços. Vidros quebrados, portas abertas. Casas como essas estão em toda a cidade e são motivo de preocupação de quem circula por perto. Me sinto meio insegura, ainda mais naqueles horários mais de menos movimento, o pessoal é meio difícil, ainda mais pra gente que é mulher, quando eu saio tarde do serviço e tudo mais, fica complicado, né? Eu sinto que quando a gente passa aqui, parece que vão assaltar nós. Então eu passo só pra esse lado da rua. A sensação de insegurança foi um dos principais motivos para a Lei 5.444 sair do papel.
Proposta pelo vereador Patrick Cavalcante, ela é um complemento à lei que regulariza a situação dos 14 mil terrenos baldios da cidade. A comunidade, principalmente do bairro Petrópolis, nos procurou e pediu que nós tivéssemos uma lei também para as edificações não habitadas, aqueles terrenos que têm as casas que não estão habitadas, onde muitos andarilhos ou drogaditos acabam ficando nessas casas, né, e acabam assaltando, roubando os próprios vizinhos que ali estão. Nós fomos até o bairro Petrópolis e não precisamos andar muito para encontrar exemplos. A região tem uma série de residências e prédios inacabados ou completamente abandonados. Essa casa aqui no bairro Petrópolis está numa situação tão precária há tanto tempo que a própria vizinhança tomou uma decisão de fazer uma intervenção. Seu Ademir, como é que foi esse processo? Vocês pregaram as portas? Como é que foi isso? Eles apedrejaram a porta aqui, rebentaram, para fazer entrada aí uso de droga e depredação. E aí nós tiramos a porta de trás, pregamos aqui, pregamos a da garagem também, eles depenaram um carro aqui dentro. Mas é um perigo iminente aí esse imóvel abandonado assim. A preocupação é diária, à noite principalmente. O Odilon mora ao lado e até já cogitou comprar a casa para acabar com os problemas. Quando você está dentro de casa, de noite você vê, tá cheio de gente aqui já. Cachorro acuando, gente fazendo barulho. Essa noite tinha gente aqui dentro da casa. E muita insegurança. Muita insegurança, a gente está muito inseguro. Eu tenho 2 filhas dentro de casa, né? Então eu tenho muito medo. Situações como essa podem ser resolvidas com a nova lei. Publicada no dia 11 de setembro, ela determina uma multa aos proprietários que mantiverem o espaço sem cercamento e conservação. Valor que pode passar dos R$5.000. A gente tinha essa dificuldade de fazer com que os proprietários fizessem a limpeza, porque não era um terreno baldio, porém estava em estado de abandono, né? Então, para nós, é uma ferramenta bastante importante. Ela estabelece claramente, né, os prazos, ela estabelece claramente o valor das multas e os deveres, né, de cada proprietário. Com a lei publicada, os proprietários de edificações não concluídas, semidemolidas ou fechadas há mais de 5 anos precisam atualizar o seu cadastro junto à Prefeitura de Passo Fundo. O prazo é até o dia 11 de dezembro. Muitas vezes, no município tem um nome de uma determinada pessoa e a gente vai verificar já é um segundo ou terceiro, já que é o real proprietário do imóvel. A ideia, né, desse prazo é que seja atualizado essas informações para que a gente consiga entrar em contato. A fiscalização vai acontecer mediante denúncia. A partir da notificação, o proprietário tem 90 dias para resolver a limpeza e o fechamento do terreno. Se ele não for encontrado, a própria prefeitura pode fechar os acessos, mas aí o trâmite passa a correr na justiça. Impulsionar a economia gaúcha a partir da inovação. A UPF sediou um evento chamado Marco Zero do Inova RS. Veja como foi esse encontro. Transformar o conhecimento em inovação tecnológica em soluções para o mercado, pensando no desenvolvimento econômico e regional. É o que pretende o projeto Inova RS, que foi lançado em Passo Fundo, no Centro de Eventos da UPF. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Lambi, apresentou o mapa estratégico do projeto, que será implantado em 8 regiões do estado. O primeiro passo será a criação de um comitê formado por empresas, universidades e representantes da sociedade civil. Em seguida, serão definidos os projetos prioritários. O Estado do Rio Grande do Sul ele fez o planejamento do projeto e ele tem a metodologia de execução e também fornecerá, né, conhecimento de gestão da inovação. Nós também apoiaremos cada região com 3 bolsistas que juntamente com a Secretaria vão auxiliar na execução, na articulação dos projetos e no acompanhamento de cada ação que é realizada pelas regiões do Estado. O Estado pretende reter e atrair novos empreendimentos e talentos empreendedores, que tenham como base o conhecimento aliado à tecnologia. Surgem cada vez mais empreendimentos formados a partir das universidades, das incubadoras, porque nós vivemos uma era em que o conhecimento é a maior riqueza. Então o projeto visa principalmente criar um ambiente favorável, um ecossistema favorável de comunicação entre esses atores que geram conhecimento, por exemplo, as universidades, os seus centros de pesquisa, os seus laboratórios, os empreendedores, governo e sociedade. Como é que nós transformamos a nossa região, aqui a região produção e a região norte,
em uma região que promove, que faz, que vive a inovação, que vende inovação para o mundo, que atrai a inovação. Então esse é o grande foco do programa Inova RS. As universidades que produzem conhecimento serão integradas de forma que as informações circulem e que sejam otimizadas para aplicação nos mercados. Nós já estamos fazendo esse trabalho descentralizado, nós estávamos com esse trabalho mais presente aqui na região de Passo Fundo, mas nós já iniciamos há 1 ano o trabalho de incubação nas micro-regiões. Já temos Tapejara, Carazinho, Casca, andando já com discussão com as lideranças locais, com uma governança da própria instituição. Então, essa proposta do Estado, ela vai fortalecer esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nesse último ano. E a seguir, como é a adoção pelo olhar de quem foi adotado? A nossa equipe conversou com o jornalista Alexandre Lucchesi sobre a coleção de livros Minha Vida de Adotivo. E ainda a gente fala sobre meditação, acupuntura, terapia de cristais, todas oferecidas pelo SUS aqui em Passo Fundo. A gente já volta. O tema da Semana Nacional de Trânsito deste ano foi No Trânsito, o sentido é a vida. Bem, a campanha já terminou, mas as boas práticas devem continuar sendo exercidas tanto pelos motoristas, ciclistas e também pedestres. E elas precisam ser ensinadas para quem ainda é pequeno. Parece brincadeira, mas o assunto aqui é sério. Faixa de pedestres, o que fazer? O sinal fechou e agora? Em poucos minutos, as crianças aprenderam direitinho. No sinal vermelho não pode andar, no amarelo tem que prestar atenção e no verde pode andar. Que a gente tem que prestar atenção no trânsito e que quando a gente for pegar o ônibus a gente tem que fazer assim com a mão. Os grupos também assistiram a uma pequena palestra e receberam a multinha mirim. Sempre que os pais fizerem coisas erradas no trânsito, vão levar multa dos filhos. Porque é importante todo mundo saber, porque a gente não sabe que dia pode acontecer uma coisa. As atividades foram realizadas no shopping do centro. Participaram 180 crianças de 3 escolas municipais. Ao longo da semana, a equipe do Núcleo Educacional para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança também realizou diversas atividades nas escolas da rede municipal. Teve até certificado de agente mirim. O tema deste ano é No Trânsito, o sentido é a vida. O que quer dizer o que com esse tema? Que o trânsito ele foi criado para nós nos locomovermos, para irmos ao trabalho, ao lazer, ao estudo. Não faz sentido nós perdermos a vida em acidentes de trânsito. Você já parou para pensar como os filhos adotivos se sentem em uma família que não é biológica? Será que eles têm vontade de buscar as origens? Quais são suas angústias? O jornalista da Zero Hora, Alexandre Lucchesi, foi atrás das respostas que se tornaram uma coleção de livros chamada Minha Vida de Adotivo. A repórter Gisele Borba conversou com ele aqui em Passo Fundo. Veja como foi. Alexandre Lucchesi, jornalista, filho adotivo, lançou em março deste ano a coleção Vida de Adotivo. São 3 livros que trazem narrativas de pessoas que foram adotadas. Como se sente uma pessoa que foi adotada por alguém? É o que nós vamos descobrir a partir de agora. Muito bem-vindo à Hora da Notícia. Obrigado, Gisele. A ideia de escrever estes livros, surgiu a partir de algo que inquietava você? Sim, foi num momento de trabalho de psicoterapia, de psicanálise. Eu nunca tinha tocado no tema adoção até meus 25, 30 anos. Sempre soube que era adotivo. Minha família sempre me falou, a gente sempre conversou sobre isso, mas eu não tomava como uma coisa relevante para a minha vida. E a partir do momento que eu estava encontrando muitas dificuldades na minha vida pessoal mesmo, de trabalho, de relacionamento, eu acabei buscando uma terapia e comecei a conversar sobre isso e comecei a me dar conta de que se eu soubesse mais da minha história do passado,
eu poderia me sentir mais atuante no presente. Comecei a ter desejo de buscar minhas origens, conhecer a minha família biológica, mas também não sabia se aquilo era um capricho, se era uma coisa, de repente, para enfrentar meus pais adotivos. Será que era necessário? Então, por isso eu comecei a entrevistar, a ler muito e a entrevistar também outros adotivos para saber como eles lidaram com essa questão. Te fez bem? Muito bem, fez o encontro com a família, foi com a família biológica, fez bem para mim. Claro que não é sempre fácil, né? Você encontra desafios, encontra dificuldades, às vezes, em lidar com pessoas que... Até então são estranhas, né? Exatamente. Mas que estão em você, fazem parte de você. Você tem uma intimidade, mas tem uma estranheza ao mesmo tempo, né? Ele fez aqui 3 livros, né, com capas diferentes. Os 3 têm o mesmo título, Vida de Adotivo. E é um trabalho totalmente artesanal. Essas aqui são as narrativas das pessoas que ele entrevistou. E esse maior aqui é a narrativa do próprio Alexandre. Tem uma busca muito grande, claro, dos filhos adotivos também, mas também dos pais que querem saber um pouco de como é que é o outro lado. Né? Os grupos de apoio, como no Adote, é legal de conversar justamente por causa disso. Eles ficam curiosos de saber como é que a gente lida com isso, quais são as particularidades de uma filiação por adoção. É o momento dos filhos começarem a falar, porque uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei a pesquisar sobre adoção é que eu não encontrava relatos de filhos adotivos. Geralmente as reportagens, as matérias, os filmes, eles são com foco nos pais. Isso é normal, porque são os pais que têm a capacidade de falar naquele momento da adoção. As crianças são crianças, são menores, né? Não tem como ter consciência do que está acontecendo. Talvez, me corrija se eu estiver errada, uma questão interna, muito pessoal, de quem foi adotado, seja o julgamento, ou culpar os pais biológicos por talvez um abandono? Sim, isso eu vejo repetidas vezes. Por mais que a gente saiba, eu cresci sabendo que eu não fui abandonado, não fui deixado. Eu fui doado, né? Minha mãe não tinha condições de ficar comigo e me doou. A dor para quem fica é uma dor de abandono. Ela precisa ser trabalhada como tal, precisa ser encarada como tal. Como as pessoas fazem para ter acesso a esse conteúdo? Procura nas redes sociais, Instagram, Facebook, Vida de Adotivo. Alexandre Lucchesi, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, valeu mesmo. Que isso sirva, né, para talvez o início de cura até de muitas pessoas, né, esse material que você escreveu. Valeu mesmo. Voltamos ao estúdio do Hora da Notícia. E agora a gente fala de saúde. Meditação, acupuntura, terapia de cristais. Tudo isso é oferecido de graça pelo SUS e pode melhorar a sua qualidade de vida. Nós acompanhamos 2 sessões dessas práticas integrativas e você confere agora na reportagem. Um cenário relaxante de cores e luzes. Assim são recebidos os pacientes na Unidade Básica de Saúde São Luís Gonzaga. O espaço é destinado à realização de algumas das chamadas práticas integrativas oferecidas pelo SUS. Mauricéia é fisioterapeuta e aplica estes tratamentos nos atendimentos realizados. O Ministério da Saúde aprovou as práticas integrativas pelo SUS e nós utilizamos as práticas integrativas como a acupuntura, a auriculoterapia, a meditação, o reiki, enfim, são várias as alternativas que a gente utiliza de atendimento para os nossos usuários, né? Porque o que a gente procura hoje em dia é não mais trabalhar com aquele processo de saúde e doença, né? E as práticas integrativas, o que elas nos trazem? Elas nos trazem a qualidade de vida, a promoção da saúde. Entre as terapias está o uso dos cristais, uma técnica que funciona para sintonizar e amplificar energias. As pedras passam pelos 7 pontos energéticos do corpo, cada um comandado por sua glândula. Vanilda experimentou a terapia pela primeira vez e aprovou. Eu achei ótimo, um momento de paz, de tranquilidade. Acho muito válido assim, que a unidade básica, né, proporcione isso para a gente, para os moradores, né, porque tudo que vem em benefício, né, da saúde da gente é muito bom, muito relaxante. E por falar em relaxar, a meditação também faz parte das práticas oferecidas.
A meditação é uma técnica que nós utilizamos para a pessoa trabalhar o aqui e agora, estar no momento presente. Até a gente associa a meditação, por exemplo, no grupo de tabagismo, quando as pessoas estão procurando parar de fumar. Então, são algumas das alternativas que nós temos para ajudar a esses tratamentos, né? 8 postos de saúde em Passo Fundo oferecem pelo menos uma destas práticas. São Luís Gonzaga, Parque Farroupilha, Rice, Nenegrefe, Adirbal, Corralo, Planaltina, Operária e Santa Rita. As pessoas estão procurando mais qualidade de vida, então a aceitação tem sido muito boa. Que elas sentem o relaxamento, é algo que a pessoa já sente na hora, né? Com as práticas, elas já se acalmam, já sentem que elas conseguem dormir melhor. E não importa qual técnica for escolhida, a saúde física e mental agradece o cuidado. Nosso assunto agora é arte. É que o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider vai receber uma exposição colaborativa. A Júlia tem as informações. Eu tô aqui no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo, que se prepara para receber uma exposição do artista plástico porto-alegrense Sandro K. E essa é uma exposição muito bacana, que traz peças, quadros de várias pessoas, vários passofundenses. Quem nos conta, quem fala conosco sobre isso, é a professora do curso de Artes Visuais aqui da UPF, Luciane. Professora Luciane, vamos falar então sobre como funciona essa exposição. Como assim as pessoas podem trazer as suas peças para cá, os seus quadros? Como é que funciona isso? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer esse espaço para a gente convidar então a comunidade em geral, não precisa ser artista, para trazer o seu quadro de paisagem, para participar dessa grande paisagem que vai ser uma exposição que nós vamos fazer aqui no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. E o intuito, na verdade, é que a população participe dessa exposição, trazendo então esse quadro que pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, pode ser uma tapeçaria. O tema é só paisagem, não é de outras áreas. Então, as paisagens elas vão compor esse grande trabalho, mas a coisa mais importante que a gente poderia salientar nesse momento é a oportunidade da gente conviver com uma exposição de arte, trazendo uma parte dessa exposição de arte a partir do que a gente tem em casa. Esse artista, o Sandro K., ele trabalha com os objetos do cotidiano, então essa prática já é uma prática que ele vem desenvolvendo. Então ele entende que essa possibilidade de trazer alguma coisa que você tenha em casa, no teu cotidiano, que você está acostumado a ver todos os dias dentro de um espaço de um museu, pode abrir um diálogo bastante interessante entre a comunidade e a arte. Perfeito. Ótimo. Bom, se você quer ver então as suas peças, os seus quadros, né, fotografias aqui nessa exposição, você pode trazer elas aqui para o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo, que fica bem em frente ao UPF Idiomas. Essa exposição ela começa no dia 8 de outubro e vai até o 1º dia de dezembro. Lembrando, claro, que as peças devem ser trazidas para cá até o dia 5 de outubro e elas, claro, serão devolvidas após a exposição. Voltamos ao estúdio. E a seguir a gente fala sobre moda e também consumo consciente. E ainda a gente mostra um museu particular que reúne peças, memórias sobre a lida no campo nesse mês da cultura gaúcha. A gente já volta. Não percam, neste sábado, às 20 horas, no Teatro do Sesc, tem estreia do espetáculo Rosa dos Rumos com o grupo Ritornello. E domingo, às 20 horas, no Centro Cultural de Soledade. Ritornello conta a história que se espalham pelo tempo, com os contos gaúchos que somos orgulhos deles, com os contos gaúchos que somos orgulhos deles. Olá, amigos e amigas de Passo Fundo, tudo bem? Eu sou Hilton Cobra e eu vou apresentar o espetáculo Traga Minha Cabeça de Lima Barreto aí no Sesc Passo Fundo, no domingo, dia 29, às 20 horas. É um espetáculo instigante, não perca.
trata da vida e obra do grande escritor carioca Lima Barreto, além de falarmos de eugenia e de racismo. É um espetáculo que vem em trajetória pelo palco giratório pelo Brasil todo. Um beijo no coração de vocês e aguardo a todos e todas. Olha, se você gosta de andar na moda, é bom saber que o consumo de forma consciente e sustentável é fundamental. E hoje a gente te mostra que produtos artesanais feitos com materiais sustentáveis podem ser uma alternativa de renda, de moda e o melhor, de respeito ao meio ambiente. Em meio aos artesanatos, a Gata, que deu nome à linha de bolsas, Elvira. Da coleção restou apenas essa bolsa. As outras foram vendidas. A Aline trabalha com artesanatos há 10 anos. Saiu de empregos formais e hoje faz o que gosta e o que traz mais retorno financeiro. Foram boas experiências, assim, é sempre bom, né, conhecer pessoas e ter experiência. Mas financeiramente falando, para mim vale mais a pena focar no meu trabalho, no meu artesanato. Ela não pensa apenas no lado econômico, não. Adotou as bolsas e artesanatos como estilo de vida que respeita o meio ambiente. Toda a produção é feita com tecido 100% algodão. Se for descartado na natureza, se decompõe em 2 anos. Para se ter ideia, o poliéster, utilizado em quase 90% da indústria têxtil, leva 70 anos para se decompor. Depois das bolsas, surgiram novos produtos, como as carteiras, ecobags com serigrafia artesanal e os absorventes ecológicos. Hoje vende pela internet e nas feiras em toda a região. Eu uso muito as redes sociais, que ainda o meu trabalho está sempre sendo exposto assim com fotos. O pessoal pede muita encomenda também, mas eu faço muitas feiras. As feiras que são voltadas para o sustentável, feiras veganas, que são feiras que também eu divulgo bastante o meu trabalho. O assessor de moda e aluno do curso de design de moda da UPF também acredita na sustentabilidade. Na primeira coleção, lançada há 3 anos, ele aproveitou um tecido utilizado em estofados. O suede, ele é uma alternativa muito mais sustentável, embora ele seja derivado do plástico, que a gente sabe que não é o mais benéfico para o ambiente, mas ele é durável, ele tem uma manutenção bem mais baixa. E se a manutenção de lavagem, por exemplo, é baixa, a gente gasta menos água e a gente investe menos tempo da nossa vida, que é uma coisa valiosíssima, e a gente não danifica o ambiente. Os retalhos que não foram utilizados na primeira coleção estão sendo transformados em bolsas e com design original. Esta, por exemplo, é uma pirâmide, ainda está em fase de testes. Já esta aqui é uma crossbody, para ser usada, transpassada no corpo. Cada modelo de bolsa sustentável vai receber o nome de alguma mulher que tenha feito parte da vida de Léo. Mulheres que merecem essa homenagem diante do apoio que elas me deram, diante daquele afago, daquele carinho que volta para elas com o nome de cada bolsa, nessa característica de afeto. Aline e Léo são exemplos de que é possível trabalhar com moda de maneira sustentável. Este é também um dos objetivos dos professores do curso de design de moda da UPF, já que a indústria têxtil é a 3ª maior poluidora do meio ambiente. Qual o material que o aluno, que vai ser o futuro empresário, vai escolher para desenvolver um produto que agrida menos a natureza? Qual o processo que ele vai utilizar, né, com a questão de aquecimento global, a questão de mão de obra escrava. E também a gente tem uma preocupação com a questão do consumo em excesso. Né? Onde que o consumidor descarta o seu produto após o uso? Eu não quero que você enxergue uma tendência, eu não quero que você enxergue aquilo que a pessoa X disse que está em alta. Eu quero que você se enxergue e que você se identifique. 20 de setembro foi comemorado o Dia do Gaúcho. E nesse mês teve contação de histórias tradicionalistas para crianças do ensino fundamental. Elas aprenderam sobre o tema de forma lúdica. A atividade aconteceu em escolas e também na Biblioteca Pública de Passo Fundo. Você sabia que o sarandeio, estes passos de dança das prendas, tem origem nas danças africanas? E que o João de Barro tem só fama de malvado. Dizem que ele tranca a companheira na casa, mas é só mito. A verdade eu te conto até o fim dessa reportagem. As crianças que participaram da contação de histórias gaúchas na Biblioteca Municipal já sabem.
Por aqui, uma mistura de música, dança, sorrisos e histórias. Atrás pro lado, 2 e 2, virou, juntou. Jaebé pede a filha do cacique em casamento. Ele precisa dar prova de força. Passa 5 dias coberto pelo couro de uma anta. Sobrevive, porém se transforma em um João de Barro e voa pela floresta levando sua amada, que também se transforma no pássaro. Ele se transformou em um passarinho e a outra menina também. E aí saíram voando? Saiu voando. O que você mais gostou da história? Do João de Barro. Qual a parte da história? Que ele se transforma. A gente achou legal trazer o João de Barro, porque nós também achamos importante trazer a questão da miscigenação que é o povo gaúcho, né? De onde vem esse povo com essa força, com essa bravura, que vem também da colonização indígena, né? Que também vem dos africanos, além, é claro, né, do povo forte, trabalhador, como o italiano, o alemão, o português. Depois das músicas, danças, contação de história, as crianças conhecem de pertinho uma casa de verdade do João de Barro. Você sabia que o casal se junta e constrói uma casinha como essa em apenas 20 dias? E justamente no mês de setembro. Depois eles acasalam, chocam os ovos, alimentam os filhotes e no mês de outubro todos saem voando e abandonam a casa, que é apropriada por outras espécies de aves. Então, outro passarinho, muitas vezes, acaba tomando conta, chega, vai e faz outros ninhos também, além do João de Barro, porque eles abandonam essa casa, eles deixam ela, né, para trás. Serve só para procriar mesmo. Isso. E até as abelhas, às vezes, elas que fecham. E daí que vem o folclore, né? As crianças participam das oficinas regulares oferecidas ao longo do ano para as escolas. É só agendar e participar. No mês de setembro, a cultura gaúcha é valorizada nas histórias. Alunos da UPF participam da contação de histórias, levam o mundo mágico da imaginação às crianças, ajudando a formar leitores e pensadores. Porque se tu pensar, por exemplo, eu vou entregar um livro para uma criança, ela vai ler sozinha e talvez aquilo encante ela, mas é bem mais provável que isso aconteça se tiver um imaginário maior, uma ludicidade maior. Então a contação de histórias ela serve justamente para a gente pensar que se a criança está lendo agora e tendo contato com histórias no momento em que ela é criança, provavelmente ela vai crescer e vai continuar encantada com o mundo da leitura. A gente passou a semana apresentando para você uma série de reportagens sobre os monumentos tradicionalistas aqui de Passo Fundo. E hoje você vai conhecer aquele que não foi criado pelo MTG, mas foi incorporado ao movimento e também chegou a ser símbolo oficial da cidade. É na Praça Marechal Floriano, no centro de Passo Fundo, que encontramos a cuia. Por causa dela, a praça até ganhou o apelido. Sabe que símbolo é esse aqui? Eu não. Nunca ouviu falar? Qual é esta praça aqui? A senhora conhece essa? Praça da Cuia. Praça da Cuia, né? Então é essa aqui, né? Pois é, a praça ganhou até nome por causa disso. Isso. A Praça da Cuia. Sabe de onde ela veio? Boa pergunta, não conheço. A cuia foi um presente que veio do governador de São Paulo quando Passo Fundo fez 100 anos de emancipação. Ela foi inaugurada nos anos 50, para ser mais preciso, 57, no contexto em que Passo Fundo comemorava o seu centenário de emancipação política. Quando eu nasci já estava aí já. Eu nasci em 1962. Mesmo estando aqui desde 1957, a cuia passou a fazer parte do grupo de monumentos tradicionalistas que foram criados em Passo Fundo a partir da década de 1980. Com a grande onda de valorização ao tradicionalismo no Rio Grande do Sul, vinda também por impulso das comemorações do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha. Aquela cuia, inicialmente, ela não foi criada vinculada ao MTG, mas ela foi, digamos assim, incorporada pelo MTG nos anos 80 e 90. Então ela passou também a fazer parte desses elementos simbólicos associados ao MTG. Foi oficialmente integrada como símbolo de Passo Fundo, reafirmando o título da cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul. A cuia representa Passo Fundo, né? A tradição do gaúcho é o símbolo de Passo Fundo, né? É um símbolo do município, mas eu não sei te dizer por quê. Sabe alguma história desta cuia aqui? Por que ela está aqui? Quando é que ela veio para cá? Isso aí não sei.
Por que votaram ali? Porque acho que é a cidade mais gaúcha do Rio Grande ou não? Foi o símbolo da cidade oficial 95 até 2007, 2008, quando uma outra lei vai mudar o símbolo para um livro. Por daí nós vamos ter um outro contexto em que Passo Fundo vai adotar uma outra identidade. Para o historiador, o simbolismo em torno da cuia e em torno de outros 4 pontos tradicionalistas, como Teixeirinha, as placas na Praça Tamandaré, os pórticos no Complexo da Roselândia e no Parque de Rodeios, o Cavaleiro do Mercosul, representam apenas uma parte da leva de ações que tentaram reforçar a identidade de uma cidade como a mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Havia na cidade uma grande ação do poder público também, ação de grupos culturais para expandir esse discurso. Então é importante lembrarmos também toda a ação que o MTG fez na cidade. Essa identidade ela foi propagada com muita ênfase nos anos 80 e 90. Então os monumentos são apenas um aspecto de todo esse contexto e dessa ação política que foi na cidade empreendida naquela época. As memórias preservadas através do tempo permitem as identidades de um povo. E o que é um povo sem história? E o que é história sem as memórias? Você vai conhecer um guardião de memórias envolvido por um sentimento em saber preservar e garantir os costumes do Rio Grande do Sul. Basta olhar para os lados. Não é preciso muito tempo de conversa para saber que ele é um guardião de memórias. Isso aqui é uma mala de capa. Então todo gaúcho, cavaleiro que vai sair para uma viagem, uma coisa, ele tem que levar capa. Devido ao mau tempo, a chuva, o frio. Então ele enrola ela e põe aqui, prende e põe nos aperos, põe nos arreios atrás. Esse aqui o cavaleiro levava, que só era café, alguma coisa que ele precisava, ele colocava nesses alforjes aqui, botava nos arreios e levava para a viagem. Tudo aqui tem história, significado e importância. Põe aqui a pipoca, põe a graxa e põe no fogão. Pode ser uma simples panela de ferro, quem sabe a velha cambona, nome oficial desta lata presa por um arame, usada para esquentar a água nas tropiadas. Ou então, os reluzentes estribos e esporas dos cavalos do tempo do Império. E eu gosto da tradição, eu gosto do gauchismo, então eu sempre consegui ter as coisas, compro, ganho, troco. Ele viveu no interior até os 12 anos. O carinho pela tradição gaúcha não foi algo que passou de pai para filho. Meu pai não usava muito tradicionalismo, ele nunca usou uma bombagem, ele nunca frequentou um CTG. E como é que o senhor pegou gosto? Isso aí vem, eu acho que do meu avô. O meu avô usava bombacha, era carreirista, morava em Campo do Meio, e eu ia lá e montava os animais para ele. Eu era piá, tinha 12 anos. E foi por causa deste sentimento, valorizado ainda nos tempos de guri, que o Delmídio acabou se tornando um guardião de objetos antigos. Nada passa despercebido ao olhar curioso dele. O pessoal, às vezes, não dá importância para as coisas antigas, e eu dou importância. Então, tu chega numa casa, tu fala com a pessoa, isso aí tá jogado aí. E eu pego, recupero e trago para cá. Ele não sabe bem ao certo há quanto tempo tem tudo isso. Apenas vai guardando. São 2 salas na própria casa para todos estes objetos. Tudo está muito bem organizado, mas nada foi catalogado ainda. Tem muita coisa. Aqui tem, acho que mais de 500 peças aqui, que eu nunca cataloguei. Em uma das salas, uma parede com 18 gravuras retratando os usos e costumes no Rio Grande do Sul do artista francês Jean-Paul Debré. A cada centímetro que o olhar percorre, é possível fazer uma nova descoberta, seja na indumentária do gaúcho, nas armas antigas, nas ferramentas simples da lida do campo. Esse aqui é o guiso.
Então ele tinha para o carroceiro tocar o boi. Quando ele estava carreteando, tem um boi que é mais lerdo que o outro, puxa menos que o outro, deixa o outro sofrer. Aí ele dava uma chacoalhada assim e cutucava e o boi andava. E estou guardando isso aqui e vou deixar para alguém, para os meus filhos. Eu tenho uma filha que gosta muito, então vou ver se eu deixo para ela. Sinto coberto com o sentimento da gente não poder fazer mais pela tradição gaúcha, pela a nossa indumentária, pelos costumes, pela alimentação. Eu procuro fazer um pouco a minha parte. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis nas redes sociais da UPF-TV. Eu agradeço pela sua companhia e até a próxima sexta.